Eu sou Marcos Cristofoletti, sou mestre em Reiki. E hoje nós vamos falar dessa maneira natural de voltar ao equilíbrio. Uma maneira vinda lá do Japão. E para começar, deixe-me contar para você a respeito de uma matéria que o Globo Repórter fez sobre essa terapia, essa maneira natural de voltar ao equilíbrio. E nessa matéria, eles entrevistaram algumas pessoas. Uma delas foi a senhora Ivone, uma professora aposentada, que, de acordo com a reportagem, sofria de uma insônia severa. Ela disse que que ela tinha uma necessidade de uma paz interior. E ela encontrou essa paz nas sessões de Reiki. E ela falou também que agora ela se sente mais equilibrada, com mais paciência e que a ansiedade foi embora. E que se por acaso a ansiedade voltar, ela vai buscar o Reiki novamente. Outra pessoa que eles entrevistaram foi uma advogada, a senhora Marizilda, que, de acordo com a reportagem, antes das sessões de Reiki, ela tomava remédios para a ansiedade e para dormir. Ela disse que ela fica agitada no corre-corre da cidade por causa da profissão que ela tem, mas que ela consegue chegar à noite em casa, manter seu equilíbrio, dormir tranquilamente sem usar remédios. Legal, né? Agora, talvez você esteja se perguntando, mas que terapia é essa? Reiki? O que é Reiki? Essa é a pergunta que eu mais escuto. O que é o Reiki? Para entender o que é o Reiki, precisa considerar um importante conceito, que existe uma energia universal que está em tudo e em todos. E hoje, a ciência também considera a existência dessa energia ou de uma energia presente em todo lugar. Onde há matéria, há energia. E Einstein, em 1905, ou seja, mais de 100 anos atrás, lançou essa ideia de que matéria e energia estão relacionados e podem ser transformados um no outro, que é o que os físicos passaram a estudar. E hoje nós temos presente no nosso mundo usinas nucleares que usam esse processo nuclear para gerar energia e também, infelizmente, foram criadas as bombas atômicas, que também usam a energia do urânio para grandes explosões, ou seja, matéria sendo transformada em energia, de uma forma benéfica e de uma forma maléfica. Mas, de qualquer forma, isso nos mostra que esse conceito é verdadeiro. Matéria e energia estão relacionadas. Mas o Reiki, o que tem a ver com tudo isso, né? O Reiki, ele é uma técnica muito antiga, que já era usada no Oriente, mas que havia sido esquecida ou talvez fosse usada por muito poucas pessoas. E Mikao Usui, um japonês, no início do século XX, no século passado, e ele foi em busca dessa técnica. E depois de muitos anos de estudo, ele foi capaz de compreender e capaz de usar essa técnica. E ele sistematizou de uma forma que ele pudesse usar com tranquilidade e ensinar essa técnica para quem desejasse. E hoje, essa técnica, o Reiki, ela está presente no mundo inteiro, não só no Japão, mas em todos os países. E o Reiki, ele utiliza essa energia universal, essa energia que está presente em tudo e em todos, para influenciar o mundo material. E no caso das pessoas, ele influencia tanto o campo mental, o emocional, como o físico. Além do espiritual, é claro. E qual o propósito do Reiki? É usar essa energia universal que está disponível à nossa volta em benefício das pessoas e das situações, para trazer de volta o equilíbrio. Entendemos no Reiki e também em muitas outras terapias que o estado de equilíbrio é o estado onde todas as partes do organismo funcionam em harmonia.
Em outras palavras, está saudável. Tanto os elementos internos como os externos estão em harmonia, seja uma pessoa ou uma situação. Muitas vezes ouvimos dizer que o Reiki cura. Vamos entender um pouco sobre isso. O Reiki sendo canalizado, sendo direcionado para uma pessoa ou situação, vai promover o equilíbrio, ou seja, um estado onde naturalmente a autocura acontece. Então, não é o Reiki que cura, ele simplesmente promove um estado de equilíbrio que leva o organismo a encontrar o seu próprio estado saudável. Entendendo isso, fica muito mais fácil compreender por que o Reiki tem sido usado como terapia complementar em muitos hospitais pelo mundo afora, para apoiar o tratamento médico. E muitos médicos, mesmo tendo alguma dificuldade para entender o Reiki, como ele funciona, por desejarem o bem dos seus pacientes, quando ficam sabendo que o Reiki potencialmente ajuda, da forma como acabamos de falar, e também não apresenta nenhum efeito colateral, que é uma terapia complementar bastante segura, pois não apresenta riscos de qualquer tipo aos pacientes. E para que o Reiki tem sido utilizado em muitos hospitais? Sabendo que o Reiki contribui para o equilíbrio energético das pessoas, ele tende a minimizar o sofrimento físico, emocional e mental que às vezes as pessoas passam nos hospitais. Promovendo o reequilíbrio, ajuda o organismo a acelerar de forma geral o tratamento hospitalar aplicado. E o Reiki tem sido aplicado com sucesso também para apoiar processos de desenvolvimento pessoal e vários tipos de terapia, acelerando os resultados. Sim, e o Reiki, ele é considerado uma terapia complementar pela Organização Mundial da Saúde e pela legislação brasileira também. E a ciência ainda está caminhando na compreensão do seu funcionamento. No Brasil, nós temos o exemplo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que já realizou pesquisas com sucesso sobre o Reiki. E como o Reiki é aplicado? O terapeuta reikiano, usando as mãos, canaliza a energia universal para a pessoa ou situação que vai receber o Reiki. Em outras palavras, ele capta a energia universal através da técnica Reiki e canaliza para a pessoa ou situação que está recebendo o Reiki. E como o Reiki é percebido por quem o recebe? A sensação mais comum de quem recebe o Reiki é um relaxamento, que muitas vezes é profundo. E quando há alguma dor física ou emocional ou qualquer outro tipo de desconforto, é comum o alívio ou às vezes até o desaparecimento desse sintoma. E como as necessidades de cada um são diferentes, inclusive a cada momento, então tem muitas formas diferentes de perceber o Reiki. E eu tenho certeza que você, quando receber o Reiki, também vai ter a sua própria forma individual de contar como foi. Agora eu convido você a assistir um vídeo, que o link está aqui embaixo, de uma reportagem que o Globo Repórter fez em 2012 sobre o Reiki e sobre as pesquisas que a Unifesp está fazendo em busca da compreensão do seu funcionamento. E além desse link para o vídeo do Globo Repórter, tem vários outros links que eu coloquei que eu acho que você vai achar interessante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.